Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, hoje, dia 2 de março de 2023, vamos acolher o Evangelho. O Senhor nos fala. O Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, de 7 a 12. Naquele tempo disse Jesus aos discípulos: Pedi vos será dado, procurai e achareis, batei e a porta vos será aberta. Pois todo aquele que pede recebe, quem procura encontra, e quem bate a porta será aberta. Quem de vós dá ao filho uma pedra quando ele pede um pão? Ou lhe dá uma cobra quando ele pede um peixe? Ora, se vós que sois maus, saber das coisas boas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará as coisas boas aos que lhe pedirem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, querida irmã, que bonito a gente escutar este evangelho de hoje que nos chama a fazer a experiência da confiança, da resposta de Deus em nossa vida, que chama-nos a atenção também para a resposta sempre boa de Jesus para nós e nos convida também a sermos, assim como Ele, pessoas que vivem o bem em relação a todas as pessoas. Eu gostaria então de chamar a atenção para esses 3 pontos que o Evangelho ele nos propõe. Primeiro é Jesus que vai afirmar com uma beleza muito grande que quando a gente pede a Deus alguma coisa, Ele escuta, acolhe o nosso pedido e Ele responde ao nosso pedido. Como porta que se abre, a batida de alguém é também o coração de Deus que se abre para responder à nossa necessidade, à nossa oração, ao nosso pedido. A porta do coração de Deus se abre quando nós nos dirigimos a Ele para clamar a sua bondade, a sua misericórdia. Então que nós tenhamos confiança sempre mais em Deus, para que possamos experimentar as graças dele abundantemente sendo derramadas sobre as nossas vidas. Não tenhamos medo de dirigir a Deus o nosso pedido, a nossa oração, porque nós temos a certeza, é o próprio Jesus que nos dá essa certeza, que nós vamos ser ouvidos de verdade pelo coração amoroso de Deus. Depois, meu irmão e irmã, a bondade da resposta de Deus para nós. Ele dá para nós o que de mais precioso Ele tem. É sempre bom o que Deus dá. É tão precioso o que Deus nos dá, que Ele nos dá o seu próprio Filho Jesus Cristo. Dá a nós o amor maior, entrega-se a nós inteiramente para que nós experimentemos o pleno bem em nossas vidas. Toda vez que nós pedimos a Deus algo, Ele tem reservado para nós o melhor. Por isso, o nosso pedido também deve estar sempre em consonância com quem Deus é. Devemos ter a consciência de que a nossa oração, ela deve ser sempre uma oração que esteja combinando com aquele que é o desejo de Deus, com aquela que é a vontade de Deus. Ele é sempre bom. Por isso a nossa oração também ela deve ter como intuito sempre a busca do bem, porque nós seremos respondidos por Deus sempre com o bem e sempre seremos respondidos quando nós invocamos a misericórdia de Deus para o bem. A oração verdadeira, ela precisa estar instruída também por esse elemento essencial que é a busca do bem. E Deus sempre vai dar a nós o que é bom, sempre melhor até do que nós pedimos. Às vezes a gente demora para compreender essa bondade da resposta de Deus em nossas vidas, mas Ele sempre responde para nós com o melhor até do que aquilo que nós estamos pedindo. Por isso, continuemos confiando no Senhor, certos de que Ele nos dá o melhor e peçamos a Ele sempre o bem, porque Ele nos responderá com um bem maior quando nós nos dedicamos a pedir a sua misericórdia em nossas vidas.
Depois, querido irmão e irmã, o terceiro elemento que esse evangelho nos traz é o compromisso que nós temos que ter também em fazer o bem em relação aos nossos irmãos e irmãs. Ouvimos o evangelho ser concluído com aquela que é chamada a regra de ouro. Tudo aquilo que você quiser que os outros façam a você, fazei também a ele. Esta é a regra de ouro. Existia até o tempo de Jesus aquela que é chamada regra de prata, que era a seguinte: não faça às outras pessoas o que você não quer que eles façam a você. Era o elemento negativo que era posto. Bastava não fazer o mal, estava bom. Jesus agora ele nos lembra que é preciso fazer aos outros aquilo que nós gostaríamos que fizesse a nós. Então não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem, porque nós gostamos quando as outras pessoas fazem o bem a nós. Então nós, desejosos de que os outros façam bem a nós, precisamos nos colocar sempre na fileira de quem faz o bem. Devemos estar sempre à frente fazendo o bem que nós gostaríamos que o outro fizesse para nós. Então não basta deixar de fazer o mal, é preciso fazer o bem. E dessa forma nós nos assemelhamos a Deus, que faz sempre o bem e que deseja o bem maior para cada um de nós. A nossa imagem e semelhança de Deus é sempre resgatada quando nós nos empenhamos por viver uma vida nesta prática de fazer aquilo que é bom. Nós resgatamos sempre esta imagem que foi maculada pelo pecado quando nós nos empenhamos em amar, em fazer as coisas sempre com amor, porque todo mundo gosta de receber amor. Então, se nós gostamos de receber amor, nós precisamos também dar amor, porque na medida em que nós vamos dando amor, nós vamos experimentando se realizar em nós isso que Jesus, ele nos pediu e nos pede com insistência: façam às outras pessoas aquilo que vocês gostariam que fizesse a você. Nós gostamos mesmo de experimentar o bem, de experimentar o amor, então vivamos este bem, vivamos este amor também na relação com as outras pessoas. Por isso, é preciso analisar as nossas relações diárias. Como nós estamos lidando com o irmão que vive com a gente? Temos sido respeitosos para com o outro ou muitas vezes falamos coisas que desagradam as outras pessoas, usamos apelido que a gente sabe que vai machucar o outro? Nós precisamos pensar nestas nossas relações diárias para que a nossa ação em relação a outra pessoa seja boa, para que assim possamos fazer a ele aquilo que é bom, que nós gostaríamos que fizesse também a nós. Então que a graça de Deus nos ajude a viver intensamente este projeto que Deus tem para cada um de nós, de nos dar o que é bom e de nos pedir para que façamos ao outro o que é bom, porque assim nós experimentaremos também o bem em nossa vida. A bênção do Deus rico em misericórdia, Pai, Filho e Espírito Santo esteja com você, com sua família, meu irmão, minha irmã. Um abraço forte.